Bastante. E assentados, meus irmãos, eu quero convidá-los para que abramos a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 6. Nós leremos, meus irmãos, o verso de número 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Leremos o verso 7. Nesse momento nós vamos receber a comunhão de nossa igreja, os novos membros. Momento de muita alegria para a Igreja Presbiteriana do Nacional, momento de muita alegria no céu, porque é uma festa no céu, quando momentos como esses são vivenciados pela Igreja do Senhor. E nós vamos então ler a palavra do nosso Deus, em seguida vamos chamar os nossos irmãos aqui e vamos recebê-los com muita alegria, a comunhão, a membresia da Igreja Presbiteriana do Nacional. E antes eu quero ler, meus irmãos, o que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, o versículo 7, diz assim: crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. O texto aqui em questão trata da escolha dos diáconos, momento em que a igreja começou a crescer, e algumas questões estavam sendo um pouco meio que deixadas assim, sem o cuidado necessário. Então elege-se os diáconos. Os apóstolos se dedicam à oração e à pregação do evangelho. E depois dessa organização da igreja, diz assim, multiplicava o número dos discípulos. E é exatamente isso que nós estamos aqui para testemunhar nessa noite. A multiplicação do número dos discípulos do Senhor, servos e servas de Deus que decidiram, pela condução do Espírito Santo, unir-se à Igreja Presbiteriana do Brasil e localmente à Igreja Presbiteriana do Nacional. Então nós vamos chamar esses irmãos aqui à frente e vamos falar como iremos receber a cada um, convidá-los a vir aqui à frente, pedir os nossos presbíteros para estarem em pé aqui. A gente podia fazer de repente um círculo aqui, para caber todo mundo, né? Um pouquinho de lá, um pouquinho de cá, deixar eles mais no meio. Nós vamos convidar aqui à frente, depois todos esses irmãos que passaremos a chamar, foram devidamente examinados pelo conselho, aprovados, para serem recebidos como membro de nossa igreja. Qual é o exame que o conselho faz? O conselho procura conhecer a história de vida de cada um e o conselho procura conhecer também a visão doutrinária e se há conformidade, se estão de conformidade com as doutrinas, sustentadas, doutrinas bíblicas sustentadas pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Todos os membros que são recebidos fazem a subscrição das nosso arcabouço doutrinário, nossa confissão de fé de Westminster e a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Todos esses irmãos reafirmaram a fé no Senhor e também a convicção das doutrinas defendidas pela Igreja Presbiteriana. Por isso eu passo a chamar aqui à frente, recebidas por carta de transferência, nossa irmã Luísa Cristina e Vera Lúcia, por favor. Para serem recebidos por profissão de fé e batismo, eu passo a chamar aqui à frente o nosso irmão Rafael Pereira, Isaac Fausto e Alessandra Aparecida, Jaqueline Rodrigues Nunes, Gilberto Rosa, Lidiane Laize, Eric Noah, Enzo Gabriel. Hoje nós vamos apertar aqui em cima, para serem recebidos por jurisdição a pedido. Eu chamo também aqui à frente Cláudio Borges, Gláucia Terezinha, Atos Eduardo e Atos Rafael, Gilson Júnior e Thaís Lohane.
Também receberemos por batismo infantil Andrew Rafael, que já está aqui, Daniel Ícaro, chegando ali, Alice Luna e também o Thales, que já está aqui. Cadê o Thales? Está ali. Amém? Acho que deu todo mundo aí? Qualquer coisa a gente vai fazendo um ciclo. Hoje ficou meio apertado aqui. Meus irmãos, nós vamos fazer algumas perguntas a esses irmãos e em seguida nós vamos então recebê-los. A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja que está no Brasil desde 1859. Foi a primeira igreja a ordenar o primeiro pastor em solo brasileiro, José Manuel da Conceição. E desde então, há mais de 150 anos, a igreja presbiteriana tem primado pelos valores da palavra de Deus, identificando-se como uma igreja bíblico-reformada, isto é, uma igreja que segue os princípios e valores das Escrituras Sagradas, e uma igreja pautada também nas bases da reforma protestante do século XVI. Reafirmamos que Cristo é soberano e que somos todos dependentes do Senhor. A principal doutrina defendida pela Igreja Presbiteriana do Brasil é a doutrina da soberania de Deus. O que vemos aqui agora, meus irmãos, não é outra coisa senão um ato glorioso da soberania do nosso Deus, que alcança-nos com o seu Evangelho, que nos convence do pecado, do juízo e da justiça e nos traz a sua santa e bendita presença. Por isso, é uma noite de alegria. Vou pedir os presbíteros, estão meio escondidinhos aqui, vocês podiam ficar aqui, ó, e de repente um pouco ali, só para a gente ficar junto aqui. Isso, agora vocês podem chegar para trás. A gente vai organizando a casa aí, a gente tem que arrumar um púlpito maior, né? Porque eu espero que a Igreja Presbiteriana do Nacional receba cada vez mais pessoas. E à medida que vai recebendo cada vez mais pessoas, o espaço aqui vai ficando pequeno, né? Então, glória a Deus por isso. Eu vou fazer algumas perguntas, vou ficar aqui do lado do Wilton, que acho que eu fico para lá e não tampo aqui o pessoal. Desculpa aí, só um pouquinho, gente. Vou fazer algumas perguntas, meus irmãos. Alguns serão recebidos por batismo, profissão de fé e batismo. Teremos também aqui jurisdição a pedido, como já mencionamos. Mas vamos fazer as perguntas geral a todos vocês e depois, então, faremos a separação para aqueles que, especificamente, dentro do modo que serão recebidos. Eu pergunto, meus irmãos, e vocês respondem sim ou não. Confessamos ou não. E eu passo a perguntá-los: vocês creem em um só Deus que subsiste em três pessoas? O Pai, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. O Filho, que foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, o qual morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justiça. E o Espírito Santo, santificador da nossa alma e doador da nossa vida, sim? Vocês confessam que as Escrituras Sagradas do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus, a única regra de fé e prática dada por Ele à sua igreja, e que são falsas e perigosas todas as doutrinas e cerimônias contrárias a esta palavra, e todos os usos e costumes acrescentados à simples lei do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? Sim? Vocês confessam que foram concebidos em pecado, que por natureza são incapazes de cumprir perfeitamente a lei de Deus, inclinados antes a fazer o que esta lei condena, tendo pecado muitas vezes por pensamentos, palavras e obras? Sim? Vocês confessam firmemente que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado e que não há outro meio de alcançar o perdão e o poder santificador senão a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a obra do Espírito Santo, que Jesus dá a todos que lhe o pedem?
Vocês estão sinceramente arrependidos do mal que têm feito diante de Deus e resolvidos a fazer uso diligente de todos os meios de graça por Ele ordenados para o bem do seu povo, e assim os preceitos da sua lei, deixados para fazer o que lhes proíbe em sua palavra, deixando de fazer o que lhes proíbe em sua palavra e fazendo a sua vontade, auxiliados pela igreja, sim? E vocês prometem, como membros dessa igreja, que se sujeitarão à sua disciplina e às autoridades nela constituídas para o seu ensino e governo, enquanto estas forem fiéis às Sagradas Escrituras? Sim? E eu convido a igreja a colocar-se em pé. E eu pergunto à igreja, vocês, amados irmãos, membros desta igreja, se comprometem ao receber esses amados irmãos, a comunhão do corpo de Cristo em nossa igreja, prometem envidar todos os esforços para que eles se sintam acolhidos, encorajados e fortalecidos no nosso meio? Sim? Glória a Deus. Assim sendo, meus irmãos, nós vamos então, depois de professada a fé daqueles que estão fazendo a sua profissão de fé, a igreja pode assentar-se, nós receberemos alguns também pelo batismo, inclusive o batismo infantil. Eu vou pedir para chegar aqui à frente alguns irmãos, então para darem um passinho à frente, pedir para darem um passo à frente o Rafael está aqui, pedir para dar um passinho à frente o Isaac e a Alessandra, a Jaqueline, o Gilberto, a Lidiane, o Eric e o Enzo, esses recebidos por profissão de fé. E aqui, desculpe, só o Eric e os três aqui, por favor, podem ficar ali junto com os outros. Os três são profissão de fé apenas, e não profissão de fé e batismo. Pedi ao presbítero Josmar para me ajudar aqui com a água do batismo. Meus irmãos, a Igreja Presbiteriana do Brasil batiza os seus membros por aspersão, porque nós entendemos que a água do batismo é um símbolo que significa uma realidade maior. A água do batismo simboliza a purificação. Todos nós usamos água para lavar, para purificar. Mas o significado mais profundo desta água está naquilo que nós encontramos em Tito, capítulo 3, versículo 5. O lavar regenerador do Espírito Santo. A água do batismo é apenas uma demonstração pública, visível, de que estes irmãos que creram em Jesus Cristo foram purificados pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Reconhecemos nossos irmãos que têm a prática de batizar por imersão e recebemos em nossa igreja muitos irmãos que foram batizados por imersão, sem nenhum problema. Nós encontramos base nas Sagradas Escrituras, tanto para a prática do batismo por imersão, quanto para a prática do batismo por aspersão. Mas a igreja presbiteriana entende que esta era a prática mais adotada no contexto das Escrituras e também é a forma mais prática de você ministrar o batismo a qualquer pessoa, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Eis aí a água, disse o eunuco, o que impede que eu seja batizado. Por isso nós faremos nesse momento o batismo desses amados irmãos por aspersão. Então faremos agora o batismo do nosso querido e amado jovem Rafael. Rafael, eu, ministro do Evangelho, pela autoridade a mim conferida, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, te batizo para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Alessandra, eu, ministro do Evangelho, pela autoridade a mim conferida, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória de Deus. Amém. Isaac, eu, ministro do Evangelho, pela autoridade a mim conferida, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória de Deus. Aleluia.
Jaqueline, eu, ministro do Evangelho, pela autoridade a mim conferida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, te batizo para a glória de Deus. Aleluia. Gilberto, eu, ministro do Evangelho, pela autoridade a mim conferida, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória de Deus. Aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Bendito seja. Glória a Deus. Temos também aqui, meus irmãos, alguns pais que apresentam os seus filhos para o batismo. Eu vou pedir para vir aqui à frente agora o Atos, trazendo o Thales, o Cláudio e a Gláucia, trazendo Daniel e Alice, também a Lidiane, trazendo o Andrew. Está faltando aqui 4, né? Isto. Meus irmãos, talvez alguns de nós estranhem o fato da igreja presbiteriana batizar crianças. Nós somos uma igreja reformada e nós somos uma igreja aliancista. Isso significa dizer que nós cremos na aliança que Deus faz com a família. Deus, quando chama o seu povo, chama famílias para entrarem em aliança e em compromisso com Ele. A base que nós encontramos para o batismo é o significado que ele teve no passado e o que ele tem no presente. A circuncisão, lá em Gênesis capítulo 17, quando o Senhor chama Abraão e faz com ele uma aliança, e manda então que seja administrada a circuncisão ao menino de 8º dia. A circuncisão era um sinal visível de aliança com Deus. Quem não fosse circuncidado estaria quebrando a aliança do Senhor, seria eliminado do povo de Deus. O mesmo que a circuncisão significou no passado, significa no presente o batismo, instituído por Jesus Cristo como sinal visível do compromisso cristão que a sua igreja tem com Ele e a aliança que nós entramos com Cristo. Por isso, esse Deus que ao chamar pessoas para o Evangelho, batizou e chamou para uma aliança famílias inteiras. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, nós temos algumas famílias inteiras batizadas para a glória de Deus. O batismo infantil nunca foi questionado pela cristandade, nunca foi questionado pelos pais da igreja, senão a partir do século XVI, quando um grupo começou a questionar essa prática. Mas nós, cristãos bíblico-reformados, continuamos mantendo aquilo como foi ensinado por Jesus Cristo e pelos seus apóstolos. Por isso, meus irmãos, nós faremos também algumas perguntas aos pais. Nós, presbiterianos, batizamos, meus irmãos, os filhos dos crentes e somente os filhos dos crentes. Nós não acreditamos na regeneração batismal. Não acreditamos que o batismo salva, mas acreditamos que o batismo é um sinal visível de aliança com o Senhor. E os nossos filhos fazem parte desta aliança, pois a promessa é para nós, para os nossos filhos e para todos quantos o Senhor chamar. Por isso os pais assumem diante de Deus e da igreja o compromisso. E eu passo então a fazer algumas perguntas a vocês, pais, que apresentam seus filhos para o batismo. Irmãos, vocês prometem que, se Deus for servido, conservar a vida destas crianças até a idade própria, as educarão na crença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e em nossa santa religião, como ensinado nas Sagradas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento? Sim.
Vocês prometem encaminhá-los para as santas veredas, nas santas veredas da cruz, servindo-lhes vocês mesmos de exemplos de piedade e envidar todos os esforços para livrá-los das más companhias e dos maus exemplos, ensinar-lhes a Bíblia e trazê-los com vocês à igreja regularmente, ensiná-los a adorar o Senhor com reverência e estimar os irmãos e os demais membros da igreja, sim? Vocês prometem orar com eles e por eles, dar-lhes ou mandar dar-lhes a instrução e a educação que puderem, criá-los na disciplina e na correção do Senhor, sim? Glória a Deus. Assim sendo, meus irmãos, compromisso assumido diante de Deus e diante da igreja, os filhos da promessa receberão agora o sinal visível da aliança com Deus. Eu vou pedir o presbítero Wilton para me ajudar aqui. Thales, aqui, ó. Chegou a hora. Vem cá, cara. Pode ficar em pezinho. Glória a Deus. Thales, filho da promessa, eu, ministro do Evangelho, pela autoridade a mim conferida, te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória de Deus. Amém. Daniel, filho da promessa, eu, ministro do Evangelho, pela autoridade a mim conferida, te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória de Deus. Amém. Alice, filha da promessa, eu, ministro do Evangelho, pela autoridade a mim conferida, te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Andrew, filho da promessa, eu, pela autoridade a mim conferida, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, te batizo para a glória de Deus. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor. Glorificado é o nosso Deus. Bendito seja o Senhor. Quero convidar os irmãos a ficarem em pé. Nós vamos orar agradecendo o Senhor por esse momento tão precioso, quando há uma grande festa no céu e uma grande celebração da vida e da salvação. Louvado, exaltado e glorificado é o nome do nosso Deus. Convidar o presbítero Marcos para que ore ao Senhor, agradecendo por esse momento. Amado Deus e eterno Pai, estamos diante de Ti, ó Pai, gratos, ó Pai, por cada irmão, ó Pai, recebido aqui nesta noite. Ó Pai querido, que cada irmão desses, ó Pai querido, possam ter a responsabilidade, ó Pai querido, de servir ao Senhor com gratidão, com zelo, ó Pai querido, e que a Tua igreja, ó Pai, que congrega aqui, ó Pai, possa também estender as mãos, ter sabedoria, ó Pai querido, estender a mão e ajudar a cada um, ó Pai querido, a seguir, ó Pai querido, o alvo que é o Senhor. Pai querido, nos abençoa, ó Pai querido, nos dê a bênção do Senhor, ó Pai, nesta noite, que possamos sair daqui, ó Pai, repleto, ó Pai querido, do gozo, ó Pai querido, e da Tua palavra, ó Pai, encravada em nossos corações, ó Pai. Fica conosco, ó Pai, perdoa os nossos pecados, no nome santo do Teu Filho Jesus, que te oro e te agradeço, não só hoje, sempre. Amém. Amados irmãos, como pastor de vocês e de toda esta igreja, como presidente do conselho administrativo desta igreja, nós, o Conselho da Igreja Presbiteriana Nacional, estendemos a vocês a destra da comunhão. Sejam muito bem-vindos à nossa família da fé. Seja bem-vindo.
Vou convidar os meus irmãos só para a gente poder chegar um pouquinho à frente aqui, fazer uma foto. A igreja pode assentar, desculpe, eu deixei os irmãos em pé. Só para a gente chegar um pouquinho à frente aqui, convidar o conselho para ladear aqui a equipe. Juntem aqui um pouquinho, a gente fazer uma foto oficial, acho que vai dar. Isso, só para poder ficar todo mundo junto. Fica bonito na foto. Amém? Glória a Deus, vocês podem se assentar, sejam mais uma vez muito bem-vindos no nome de Jesus.